aqui, né, que a gente vai falar sobre a aplicação do ensino adaptativo em cursos online, e para isso a gente vai usar a plataforma Neo para demonstrar como que você pode fazer isso de uma forma bastante simples e de uma forma que não precise de programação ou de um conhecimento técnico muito profundo na parte de banco de dados, sistemas, né, que seja mais acessível. Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre as origens do ensino adaptativo. O ensino adaptativo, hoje em dia, ele é uma palavra, né, um termo bastante colocado no e-learning e é falado como se fosse uma novidade. Então, ele está em bastante alta. Um pouquinho. Ele está em bastante alta, o ensino adaptativo, mas ele não é uma coisa que apareceu agora, ele não é uma coisa que surgiu agora nesse ano, 2 anos atrás, né? Ele sempre foi colocado em voga em ensinos no século XX, como as pessoas podem aprender, né? De que forma a pessoa pode absorver o conhecimento melhor, como existem vários estilos de aprendizagem diferentes, né? E com o salto tecnológico do século XXI, né, que a gente está presenciando, isso se tornou muito mais forte. Então, ele teve um retorno muito grande graças a essas novas possibilidades que a gente tem hoje em dia. Né? Muito se fala em participação ativa, em flexibilização de ensino, que o estudante tem que ter uma aprendizagem ativa ali, que ele participe do processo, não apenas receba a atividade do professor. Então, tudo isso, ele acaba alimentando a ideia do ensino adaptativo enquanto não só uma teoria, mas como uma aplicação prática que a gente precisa hoje em dia, né? Que a gente precisa focar no que cada um vai aprender, que não basta você colocar apenas um PowerPoint ou um PDF para 30 pessoas, esperar que todas elas absorvam da mesma forma, né? E aproveitar essas tecnologias que surgem cada vez mais para melhorar, inclusive, os estudos de aprendizagem individual. Né? Então, aí o ensino adaptativo encontrou muito respaldo. Né? Então, ele está bastante baseado que existem vários estilos de aprendizagem. Né? Então, dependendo do que você quer ensinar e como você vai abordar isso, as pessoas podem absorver isso de maneira diferente. Individualmente, cada estudante ele vai absorver isso de modos diferentes e em diferentes quantidades também. Né? Então, ele pode absorver bastante visualmente, um pouco auditivamente, ou quase nada visualmente. Né? Então, isso é bastante individual, né? E, normalmente, o estudante, os estudos mostram que ele sabe identificar. Né? Então, se você escuta seu estudante, ele vai te dizer como que ele aprende melhor, como que ele está mais confortável estudando também. Então, isso é também bastante já comprovado. E como que esses estilos de aprendizagem influenciam, né? E por que algumas pessoas aprendem mais rápido que outras, e muitas vezes varia também do método utilizado, né? Então, tudo isso já tem bastante base. Então, por exemplo, se você vai mostrar diferentes tipos de informação, você pode fazer isso de forma concreta ou abstrata, né? Concreta, por exemplo, mostrar estudos de caso, né, seminários, mostrar exemplos que aconteceram no mundo real, né, na sociedade, e também de forma abstrata, que um bom exemplo é equações matemáticas, né? Como que você consegue mostrar isso numa situação não apenas hipotética, mas realmente abstrata. Né? Então, dependendo das pessoas, elas podem absorver melhor abordagem concreta ou abstrata. Né? Também os estilos de apresentação variam, muitas pessoas vão preferir assistir vídeos, outras preferem podcast, muitas das vezes precisam, ou certos assuntos precisam de experiências práticas, por exemplo, laboratoriais, né? Experiências mais sinestésicas, de toque. Então, muitas vezes você vai ter esses tipos diferentes de apresentação que influenciam bastante no seu público, né? Então, muitas vezes a pessoa até assume, consegue aprender assistindo um vídeo, mas às vezes ela prefere ler um texto, né? Ela consegue separar melhor a informação a partir do texto, muitas vezes é o contrário. Então, isso não é nem melhor nem pior, isso são diferentes estilos de aprendizagem, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você adaptar o conteúdo também. Né? Mas o que é o ensino adaptativo? Né? Qual que é a definição dele? A gente tem uma definição bastante padrão que é colocado hoje em dia, que ele abrange tecnologias educacionais que respondem às interações do estudante e se adaptam ao seu estilo de aprendizagem. Então, ele fornece suporte individual para as necessidades. Então, dependendo do que o aluno consegue estudar melhor, né, se ele vai melhor na atividade de vídeo, se ele vai melhor na atividade de escrita, o próprio ensino ele vai se adaptando a isso, e vai oferecendo cada vez mais esses métodos que forneçam para ele mesmo o que ele consiga estudar da maneira melhor, né? Então, é basicamente isso, né? Um estudo
que se adapte e responda ao que o estudante consegue aprender melhor, né? De que forma ele aprende melhor. Hoje em dia, isso na teoria, né? Na prática é bastante complicado, o ensino adaptativo ele ainda está em estudo, ele ainda é uma palavra bastante nova, ele ainda está sendo testado em diferentes situações, então existe ainda muito a ser aprendido com o ensino adaptativo, então ele não é já colocado em pedra que desse jeito funciona e pronto, né? E até porque isso é justamente o contrário do que diz a flexibilidade, né? Mas hoje em dia a gente tem, a grosso modo, 3 sistemas de ensino adaptativo que estão sendo utilizados com bastante frequência e que mostram resultado. Então, o conteúdo adaptativo é um tipo de ensino adaptativo que ele é focado em feedback. Então, ele não altera a sequência do conteúdo, né? Ele é bastante simples de ser feito, mas ele não tem muita flexibilidade, porque vai ser basicamente o aluno recebe um feedback, se ele foi bem ou mal, ele recebe reforço, se ele foi mal, ele recebe reforço. Recebe um feedback com textos para ler, com vídeos para assistir, com alguma coisa que reforce isso, mas o curso vai ser o mesmo para todos. Então, apenas os que não forem tão bem vão receber esse feedback, mas ele vai ter que fazer todos os módulos que os outros, não vai mudar muito, além dessa ideia dele ter um reforço a mais, dele ter uma tutoria mais personalizada, né? O que já ajuda, mas não é, ele é o ensino adaptativo mais simples que existe. Né? Dependendo da situação, ele pode ser útil, né? Uma coisa muitas vezes não é totalmente descartável ou sempre a solução, né? Depende muito do caso. Então, muitas vezes, se a escola ou o professor tem uma renda menor, se tem um orçamento limitado, ele pode fazer algumas qualidades adaptativas sem necessariamente ter um banco de dados completo. Assim, tipo, eu só posso fazer o ensino adaptativo se eu tiver uma plataforma muito robusta e que tenha muitos algoritmos que pegue todo o banco de dados. Não, muitas vezes você consegue fazer conteúdos adaptativos mais simples, mas que já sejam melhores do que apenas uma sequência linear, sem nenhum tipo de flexibilização, né? O conteúdo de atividades adaptativas, ele fica no meio do caminho, né? Ele oferece bastante flexibilidade, né? Porque você consegue fragmentar muito mais de acordo com o progresso, de acordo com o resultado dele no questionário, com o resultado dele numa avaliação, né? Que daí você consegue ter, se o aluno foi muito mal, ele vai receber bastante feedback, ele vai ir para outra rota de aprendizagem, né? Então você consegue alterar os caminhos do conteúdo, né? Não vai ser todo mundo o mesmo caminho. Tipo, testes de nivelamento são um exemplo disso, que se o aluno, ele fez o nivelamento, ele já está no nível básico 3 de inglês, por exemplo. Então, ele não precisa passar pelas 2 primeiras apostilas, porque ele já conseguiu, nesse momento, ter um rendimento melhor, né? Então, de repente, ele foi mal em apenas um módulo, aí ele foi mal nesse módulo, ele pode continuar indo por esse caminho, mas ele vai precisar de um pouquinho de reforço a mais, sabe? Então, você consegue fragmentar muito mais isso, né? Apesar de ter muitas ramificações e você ter que pensar nas ramificações antes do aluno fizer, né? Ele não vai alterando em tempo real. E na sequência adaptativa, que é o mais robusto, que é o que mais se fala, que é o que mais se destaca no mundo dos negócios, assim, é a questão da sequência, que você tem os algoritmos e os bancos de dados e eles vão literalmente alterando o conteúdo a cada passo do estudante de maneira bem individual. Então, se esse estudante for mal nessa pergunta, a gente vai alterar aqui e mandar ele para outro caminho. Se ele for mal em outra pergunta, ele vai para outro banco de dados. Então, ele vai fazendo isso de maneira automática, né? Que também é possível de fazer com atividades, mas é um pouquinho mais trabalhoso. A sequência adaptativa é um software que faz isso de maneira mais fluida e de maneira completamente automática. Mas, hoje em dia, sem ser no mundo ideal, no mundo real, nas experiências, também se tem bastante questionamento sobre isso, né? Até onde só os algoritmos dos bancos de dados realmente influenciam, né? Até onde o professor precisa estar engajado nisso também para ter realmente um rendimento mais humano, né? Porque também tem a questão da humanização do ensino, né? Que não adianta você totalmente personalizar o ensino a partir de uma máquina, né? Muitas vezes se vê que isso não é 100% eficiente também. Então, a desvantagem maior desse momento é que ele não dá muita autonomia nem muita flexibilidade para o produtor do conteúdo. Vai ser um software um pouco mais fechado, né? E ele que vai fazer as decisões. Então, esses são basicamente os 3 estágios de ensino adaptativo atualmente, né? Porque lembra que é uma tecnologia nova, então
isso ainda vai mudar bastante, ainda vai ter muitos desenvolvimentos nesse sentido. Mas é muito importante também pensar por que a gente precisa personalizar esse ensino. Existem vários fatores que muitas vezes a gente já pensa nisso de maneira um pouco natural, né? Com quem dá aula, quem trabalha com ensino, né? Já vê por que isso é bom. Mas aqui a gente tem uma lista mais atualizada, assim. Por exemplo, você pode identificar as lacunas de aprendizagem, você pode dar um feedback específico, também você economiza tempo dessa forma, né? Você tem o papel do erro, que é muito importante, que hoje em dia também se estuda muito a questão do erro, o erro bom, né? O erro sendo como parte do processo e não como uma punição. Então, quando você precisa saber o que o aluno erra e no que ele foi mal, para tratar isso, né? Não evitar errar, não esconder e punir o erro. Então, o ensino adaptativo, ele totalmente integra o erro no processo e ele não é visto tanto como um fracasso, né? A ideia é que ele não seja relacionado ao fracasso, mas que ele seja justamente um passo para que o desenvolvimento aconteça, né? Também ele é bastante colocado na questão de igualdade e diversidade, porque quando você tem as lacunas do estudante, você consegue ver que na mesma sala existem muitas diferentes necessidades que o professor muitas vezes não consegue pegar em primeira vista. Então, em alguns estudos práticos de ensino adaptativo, alunos que têm uma baixa performance, eles são bastante ajudados com isso, porque muitas vezes eles aparentemente não teriam nenhum problema, mas quando você realmente analisa e coloca o ensino para ser adaptativo, você consegue identificar o que acontece. Então, ele ajuda bastante, porque o aluno que já foi bem, ele já foi bem. Então, você não precisa ter muito trabalho em cima dele, mas o aluno que está indo bem mal, você consegue dar uma atenção mais focada e com motivo também, não uma atenção geral que muitas vezes não vai suprir aquela necessidade, né? E também ele ajuda bastante na motivação e no envolvimento, né? Muitas vezes é preciso que o ensino adaptativo ele coloque o aluno como centro do processo, que também está vinculado à atividade ativa, né? E participação do aluno, porque daí ele vai ver que o ensino é para ele, né? Ele não se sente massificado, né? Ele se sente envolvido, muitas vezes na aprendizagem de adultos, ou mesmo na aprendizagem de adolescentes, existem muitas distrações hoje em dia, né? Então é muito fácil das pessoas se perderem na hora de estudar, e quanto mais motivada, envolvida, e quanto mais personalizada for essa atenção, melhor. E claro, isso é muito difícil de fazer na prática, mas com esses sistemas adaptativos você consegue ter alguns passos e melhorando isso cada vez mais. E também a questão da humanização do ensino, né? Que é a questão de você ter um acompanhamento mais próximo, você ter os colegas que podem se ajudar, então você pode separar o grupo que foi bem, vai começar a ajudar o grupo que foi mal, e vários métodos de sala de aula que são bons, mas muitas vezes para e-learning são um pouco difíceis de aplicar. No ensino adaptativo ele pode suprir isso, né? Então você pode, por exemplo, eu tenho esse grupo de alunos que todos eles foram bem, a gente pode colocar eles num grupo, vai ser o grupo dos monitores, então os outros alunos podem enviar perguntas para eles, por exemplo. Então tem várias estratégias de aprendizagem que o ensino adaptativo permite que você faça nesse sentido. E eu falei aqui das pesquisas, dos estudos sendo feitos, a gente vai ver alguns agora, né, que existem, os professores têm muitas perguntas, muitas vezes têm muitas dúvidas sobre qual que é a diferença do ensino adaptativo, né, como que ele impacta, como que ele é em relação ao convencional, muitas vezes as pessoas ficam em dúvida se é só a novidade do momento tecnológica, né, que a gente sabe que existem muitas vezes buzzwords, né, as palavras que as pessoas vão usando e divulgando e acabam não tendo um embasamento, né, mais certo sobre isso. Então, existem muitas dessas questões na hora de aplicar mesmo e ver o que você pode fazer, o que você não consegue fazer com essas plataformas, né? E como que ele influencia realmente, né? Então, a gente vai ver os resultados de alguns rapidamente aqui. A gente tem um estudo de Kennesaw University, que foi feito em 2015. Ele foi um estudo extensivo, né? A gente vai, no final da apresentação, quem participar dos cursos que a gente procura aqui sobre esse texto vai ver a referência final, né? Que a gente tem a referência também para quem quiser ler o estudo todo em inglês. Mas, basicamente, depois de fazer um estudo específico com dois grupos, né? Um grupo fazendo ensino adaptativo e um grupo fazendo ensino convencional, eles viram que apenas os resultados dos questionários eles não influenciaram tanto na nota final. Então, a nota final individual dos exames foi mais ou menos parecida, a do adaptativo conseguiu ser um pouquinho maior, mas a curva não é assim extensamente grande, mas ela já é um pouco melhor
E eles perceberam melhorias na motivação também, né? Fazer mais rápido, os estudantes faziam as coisas, acessavam com mais facilidade, acessavam com mais frequência, né? Então, ele teve algumas alterações que o ensino adaptativo se mostrou bastante positivo e, pelo menos, ele não foi pior, né? Ele não piorou em nada a situação, ele só teve uma leve melhora, não chega a ser bombástica, mas já é uma melhora, e não teve nenhuma questão prejudicial, digamos assim. Então, ele foi um sucesso o estudo, nesse sentido. E ele foi feito, lembre-se que ele foi feito apenas com um sistema que catalogava as notas e dava novos questionários e alterava as questões depois disso. Então, não chegou a ter uma tutoria muito forte, não chegou a ter um acompanhamento especial, né? Foi mais a questão das avaliações mesmo, eles se focaram. E a gente também tem um estudo bastante extensivo do condado de Baltimore, que foi um ensino público da região que introduziu o ensino adaptativo, e para isso eles passaram por um extenso planejamento, né, que tem as fases do planejamento, desde a reestruturação do currículo escolar até experiências em pequena escala, né, para investigar quais que eram as melhores tecnologias, os métodos, né, acompanhar a qualidade, engajamento dos professores, dos diretores. Então, é um projeto bastante extenso, né, que a gente também pode disponibilizar a referência depois. Que eles abriram a mente bastante para as possibilidades do ensino adaptativo, e uma das conclusões desse estudo, dessa experiência, né, que foi colocada em prática e é realizada até hoje, foram 2 pontos, né, a questão do ensino adaptativo ser muito bom para identificar as lacunas dos estudantes e de equiparar os estudantes que estão indo mal, sem questão de... A questão é emocional e social mesmo, de você humilhar, dele ser o estudante que está indo mal, sabe? Então, ele minimiza bastante essa questão, porque é uma coisa bastante individualizada, né? Não tem aquela exposição da pessoa, né, enquanto estudante que precisa alcançar, né? Porque muitas vezes, como professor, a gente consegue ver isso de uma maneira mais analítica, né? Mas para o aluno, para quem está aprendendo, muitas vezes é difícil lidar com isso, né? É difícil lidar de estar indo mal na prova, ter vergonha, né? Então, o ensino adaptativo, ele ajuda a regular esses fatores também, com esse tipo de tecnologia, né? Que ele acaba a questão do erro sendo colocada no processo, então não some totalmente, mas é uma melhora. E também a questão do papel do professor, que quanto mais eles envolviam o professor no sistema, melhor os resultados eram também. Então, eles concluíram que deixar tudo para as plataformas e para os algoritmos também não era a situação ideal, que os professores precisavam ter autonomia em cima do software, né, além de saber usar, mas não ficar dependendo dele, porque enquanto especialista, eles ainda mostravam muito mais resultado quando eles se envolviam mais do que apenas deixar os softwares correrem e colocar nos bancos de dados lá. Até uma das conclusões desse estudo também foi que os robôs e os softwares não vão substituir os professores, que é preciso especialistas, é preciso pessoas com know-how na área, é preciso professores que lidem com as pessoas para poder os resultados serem melhores, né? Então, esse estudo é bastante elucidador nesse sentido também, é bem interessante. Então, a partir disso, a gente pode tirar algumas conclusões de estratégias de ensino adaptativo que sejam importantes. Então, é muito importante que, ao se planejar para fazer um ensino adaptativo no seu projeto, na sua escola, que você tenha uma visão educacional bem sólida, que você saiba quais são os objetivos, né, do seu projeto. E o que você quer, quais são os objetivos de aprendizagem que você vai querer com esse desenvolvimento, né? Então, não apenas contratar um software adaptativo e jogar coisas lá dentro, né? Preciso sempre a parte de análise de necessidade e de objetivo. O papel dos professores também, que foi bastante ressaltado nos estudos mais extensos. Um ambiente virtual de aprendizagem robusto, que dê flexibilidade, que seja fácil de usar, tanto para os estudantes quanto para os professores, né? Que não seja mais uma curva de aprendizagem muito longa, né? Porque isso também dificulta a colocação de novas tecnologias. O uso inteligente de dados também foi muito ressaltado nos estudos, para que você não se perca de ter muitos dados e acabar não fazendo uso deles e se perder em gráficos e tabelas e análises que muitas vezes não são necessárias, né? Então, eles tinham muito cuidado também com essa questão de que dados usar e por quê, né? Para não precisar pegar informações demais que acabem só mais atrapalhando o processo do que ajudando. E flexibilidade das aplicações também, que é preciso que os softwares, você consiga ter autonomia em cima deles e a partir do momento que você saiba usar, você não precise mais sofrer
para utilizar eles, ou ficar na mão deles, ou precisar fazer uma alteração e não conseguir, né? Então, isso também foi colocado como muito necessário, porque cada caso é um caso, né? Principalmente quando você quer personalizar o ensino. Não existe uma receita de bolo fácil e simples que sempre vai funcionar. O que é importante é prestar atenção nos seus próprios objetivos e colocar, analisar bem as tecnologias que você tem disponível em cima do seu orçamento e ter um bom planejamento em cima disso. E a partir disso, né, dessa breve explicação, a gente vai mostrar como que funciona o ensino adaptativo na plataforma NIO, uma plataforma de ensino à distância bastante robusta e que agora também comporta ensino adaptativo entre suas funções. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com a plataforma, para a gente começar a navegar nela. Então, aqui, se vocês já estão vendo a minha janela, eu vou aumentar ela aqui um pouco. Isso, pronto. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona a plataforma do NIO, né? Aqui a gente tem o painel de controle do usuário, que tem os calendários, as tarefas, os menus de administrador e tudo mais. E daí, o que que acontece? Essa plataforma ela tem uma central de aplicativos aqui que você consegue adicionar diferentes módulos, né, em cima dela. Dessa forma, você consegue deixar sua plataforma personalizada e com o que você precisa. E dela tem aqui a questão do ensino adaptativo, que já está instalado, né? Então, é só você clicar em instalar e dela vai aparecer esse tipo de recursos também para você usar nos seus cursos. A gente vai mostrar como é que eles funcionam. No NIO, ele preza bastante pela flexibilidade e autonomia, né? Então, vou entrar aqui num curso que já esteja pronto. Os cursos grátis da gente, que também quem quiser participar depois é só mandar uma mensagem, deixar um e-mail, né, que são cursos sobre design instrucional e são, né, bastante interessantes. Então, o que acontece? Quando você cria um curso, você vai ter as opções de ensino adaptativo em cada tela. Então, você vai ter essa opção aqui de personalizar e você vai poder permitir a personalização dessa lição. Então, essa lição está apta a ser utilizada como ensino adaptativo. Então, o que acontece? Quando você personaliza, você pode escolher se você quer que seja uma lição que apareça para todos os estudantes ou que apareça apenas para alguns estudantes que você queira mostrar, ou de apenas alguma turma, alguma coisa assim. Então, se eu colocar aqui todos, quer dizer que, ok, essa lição todos os estudantes podem ver, porque, digamos, seria uma lição básica. Ah, mas se for uma lição que, por exemplo, é uma lição básica, mas se a pessoa passou no teste de nivelamento, ela não precisa usar. Então, tudo bem. Você pode esconder essa lição de determinados estudantes também, né? Você pode selecionar um estudante aqui e dizer, essas pessoas aqui não vão participar dessa lição, porque ou elas já foram bem no teste, ou elas já passaram por outro curso de reciclagem, elas não precisam ver. Mas você não precisa ter vários cursos diferentes, né? Você pode ter apenas um curso que se ramifica em vários caminhos diferentes, dependendo de algumas condições, né? Então, ele está no nível de atividade adaptativa, né? Que a vantagem desse nível é que você tem bastante flexibilidade, né? E uma das desvantagens é que ele não é 100% individual. A pessoa X foi lá e os algoritmos trabalharam em cima disso. Você que vai decidir as questões de o que cada sessão precisa, sabe? Então, você que vai decidir qual grupo que vai ser utilizado, qual vai ser o nível, por exemplo, a partir de 60% essa pessoa pode fazer essa lição, né? Então, isso é a questão da flexibilização e da autonomia também coloca as decisões na mão das pessoas, né? Em todas as lições você pode fazer isso. Você pode vir aqui, personalizar, e daí ela vai ser uma lição adaptativa, né? Ela não vem por padrão, né? Você tem que adicionar e ir colocando. Vou fazer isso em todas aqui para a gente ver certinho como que fica. Né? Então, a partir do momento que você coloca a personalização, você vê que o nome da aba muda para participantes. Então, aqui vai mostrar os participantes dessa lição.
né? Então, você pode ter grupos diferentes de participantes em cada lição do seu conteúdo baseado em critérios específicos, né? Ou critérios pessoais também. E daí, o que que acontece? A chave disso também são as tarefas. Em que a gente tem um questionário, que a gente vai usar para demonstrar, que aqui você também vai ter a aba participantes, e você vê que aqui ele já tem um requisito, né? Então, 60% de aproveitamento para passar, senão você não passa. Então, aqui nos participantes, você pode decidir se ele vai aparecer para todos ou nenhum. Digamos que seja uma atividade de ramificação, né? Então, essa atividade vai definir o resto do curso do aluno, ou a próxima etapa que o aluno vai participar. Então, por exemplo, aqui ele está adaptado, né? Então, você pode vir aqui nas regras de pontuação, que são bem legais, que elas já são aliadas do ensino adaptativo também, que você pode adicionar ações para os scores. Então, se você adiciona uma regra, aí o aluno, por exemplo, ele tirou menos de 30% da nota. Então, ele não foi bem, tirou menos de 30. Aqui a gente tem uma regra para 10, que já tinha ali, e uma regra para 30. Então, se o aluno tirou igual ou menos de 10, né, quer dizer, foi bem mal no teste, né, não teve um score nada bom, você pode adicionar uma ação. Então, você pode esconder lições, você pode mostrar lições, você pode inscrever ele em cursos, ou adicionar ele em grupos, e não precisa ser apenas uma ação para cada item, né? Você pode ter várias ações, por exemplo, você pode mandar uma mensagem, e essa mensagem, ele abre o editor de conteúdo. Então, você pode mandar uma mensagem para o aluno, por exemplo, acompanhamento. E daqui você vai colocar vídeos, textos, fotos, né, falar a sua nota não foi muito boa, mas não se preocupe, vamos conversar. E ele vai receber com o nome dele, né, porque ele vai colocar o nome do usuário, então isso não tem problema. E daí você pode adicionar recursos, adicionar conteúdos, adicionar vídeos, textos, para que ele, né, tenha esse acompanhamento próximo. Você pode mandar tanto para o próprio aluno, quanto para os administradores, para os professores, para os pais. Então, olha, o seu filho não está indo muito bem, então, né, a gente teve que mandar alguma coisa para ele e tudo mais. E daí você pode adicionar essas ações que todo aluno que tiver esse score e tiver nessa caixinha, ele vai receber esse tipo de acompanhamento, né? Você pode adicionar várias ações por score. Então, digamos, ele vai receber uma mensagem, ele também vai esconder uma lição dele, porque se ele foi tão mal nessa lição, ele não vai poder fazer a próxima que vem na sequência. Então, você não precisa avisar ele, se você não quiser, mas você pode também, né? Tipo, olha, a gente teve que, né, sua lição não vai estar disponível e tal, por esse motivo. Ou simplesmente, ele nem precisa saber que essa lição existe, né? Se ele teve esse nível aqui. Então, ele não precisa fazer essa lição se ele foi bem mal. Em vez disso, você pode mostrar uma outra lição que seja para esse nível de situação, né? Para esse nível de nota, né? Que daí os professores que vão decidir, nessas aqui são só para teste, e ele pode participar de outra lição, em vez de participar dessa. Ou apenas ele vai se inscrever em totalmente outro curso. Se ele for bem mal, ele precisa fazer fundamentos, ele precisa fazer reciclagem antes de continuar fazendo esse curso, né? Então, depois ele pode tentar de novo fazer esse curso que ele está fazendo, mas antes disso ele vai precisar fazer esse curso e não vai poder avançar nesse curso que ele estava fazendo, né? Então, você pode ter uma flexibilidade bem grande, né, para esse caso. E se ele foi muito bem, digamos aqui que a gente tem esse score, vou adicionar uma outra regra aqui. Ah, mas esse aluno, ele foi muito bem, né? Ele tirou mais ou igual a 95. Ele mandou muito bem. Então, aqui, se ele foi tão bem assim, ele não precisa, talvez, fazer o resto da lição. Eu posso colocar uma adição aqui, mandar uma mensagem para ele, olha, você foi muito bem, então você já vai receber o certificado, você não precisa fazer o resto das lições que a gente tem, né? E você consegue manejando assim. Ele já vai receber o certificado logo depois que ele terminou aqui, porque ele já foi muito bem, né? E, claro, depois disso, eu vou colocar ele num grupo
que é o grupo dos, digamos, se fosse o grupo dos monitores ou de avançado. Então, ele pode participar de outras atividades na plataforma, dependendo do score dele, né? Isso também ajuda a alunos que foram muito bem a não se desmotivarem, porque muitas vezes você tem aquele aluno que vai muito mal e que ele não se motiva porque ele não está conseguindo aprender. Mas aí você tem um aluno que vai muito bem e não se motiva porque tudo é muito fácil. Então, a partir desse tipo de ramificação, você consegue motivar diferentes perfis, né? E com diferentes resultados também, e com diferentes recursos também, né? Então, é a partir disso que é assim que é a lógica do ensino adaptativo aqui na plataforma, né? Ela funciona dessa forma, e você consegue, por exemplo, aqui a gente tem apenas um teste, mas se você tiver várias lições e vários testes, vários tipos de tarefa, você consegue adicionar isso em todas as tarefas. Aqui a gente tem uma tarefa de opinião, que é só uma tarefa normal, mas aqui a gente tem vários tipos de tarefas, né? Discussão, ensaio, debate. Então, de repente, o aluno não está indo muito bem no questionário, a gente vai pôr uma tarefa de discussão para ele, que de repente ele é melhor, né, expondo as ideias dele numa conversa. Né? Para isso a gente pode fazer um nivelamento, ver se ele foi bem ou mal, né, porque por mais que não seja 100% individualizado, você consegue utilizar isso de maneira lógica, né? Então, se ele foi muito mal no questionário de teste, a gente pode oferecer uma atividade de discurso, né? Uma atividade discursiva para ele tentar alcançar o resultado de uma outra maneira. Então, você pode fazer testes de nivelamento com os alunos para ver que eles vão melhor, né? E daí que você também consegue personalizar os outros tipos de tarefa que não sejam questionários simples, né? Porque a plataforma oferece bastante tipos de tarefa diferentes. Então, ela também aborda vários tipos de estudantes diferentes, né? E com o ensino adaptativo, você consegue medir isso de uma forma quase automática, 100%, né? Ela é 95% automática aqui, mas é o pouquinho que se paga para você ter uma autonomia maior, né? Porque muitas vezes deixar tudo na mão do software também já foi visto em vários estudos que não é 100% ideal. Então, tudo depende do seu projeto, tudo depende do seu planejamento também. Mas, a partir disso, a plataforma, ela cobre bastante tipos diferentes de projeto, né? Então, ela consegue ser flexível nesse sentido também, né? Você pode ver várias pessoas com diferentes necessidades, ela pode usar a ferramenta de ensino adaptativo de formas diferentes, né? Você também pode linkar ela com a maestria, né? Que são as competências, porque a gente também tem a ferramenta de competências. Vou adicionar uma aqui, só para a gente ver, que a gente já tem bastante na plataforma. Aqui eu capturei algumas competências que a gente já tinha, e a partir disso você consegue ter algumas regras, opções, né? Então, por exemplo, aqui você vai ter as regras. Opções. Aqui, beleza. Tá, eu vou adicionar ela numa lição aqui para a gente ver. Só nessa primeira aqui. Né? Configurar competências. Competências também de certa forma, ensino adaptativo também faz parte dessa lógica. Então, aqui a gente tem uma competência nessa lição. Então, assim que ele concluir essa lição, ele vai ter um certo nível de conhecimento nessa competência. Com maestria. E aqui são os estudantes, né? Mas se você vir aqui nas regras, cobertura, regras, aqui, adicionar regra. Então, digamos, essa primeira competência, né? Ela vai por dias, né? Então, muitas vezes ela acaba sendo, se o aluno não fizer a tarefa, se ele ficar muito abaixo da tarefa. Então, ele tirou 50% e ele ficou aqui por 7 dias, uma semana já que ele não foi bem nessa competência, né? Porque ele não fez, ou porque ele fez e foi muito mal e não refez, né? Alguma coisa assim. Você consegue adicionar uma ação que também inclui as atividades adaptativas. Poxa, então se ele foi tão mal nessa competência específica aqui, vamos adicionar ele num curso que fale mais dessa competência.
Então, a gente vem aqui, tem um curso aqui que fala bastante sobre esse modelo AD, né? Que fala bastante sobre criação de curso. Então, a gente inscreve ele nesse modelo, nesse curso, que daí a competência dele, a tendência é melhorar, né? Então, você pode ir criando esse projeto de várias formas, né? Claro, depois que ele terminar esse curso, ele vai precisar voltar aqui e fazer, né, esse curso de novo e tentar outras vezes, né? Então, você pode pôr um limite de tentativa, você pode ter a tutoria para auxiliar essa navegação também e tudo mais, né? Mas a ideia é que o aluno consiga navegar por conta própria e o professor consiga ver as atividades também por conta própria, né? Então, ele consegue ver o progresso das lições por aqui, por gráfico também, né? A partir disso, tomar decisões, no sentido de notas, no sentido de tarefas. Ele pode adicionar tarefas apenas para um grupo de estudantes, ele pode adicionar as tarefas a partir das regras de pontuação que a gente viu, né? Então, ele é basicamente assim que funciona o ensino adaptativo aqui da plataforma, né? Ele está linkado às tarefas e as competências também, né? Você pode utilizar ele em conjunto. Então, nesse sentido, ele é bem interessante, porque você consegue ter uma escala bastante específica aqui, né? Então, por mais que você não saiba especificamente quem é o estudante, você consegue, com base no resultado dele, melhorar essa situação, né? Com bastante scores, né? Não apenas aprovado, não aprovado. Você consegue ter uma sequência bem grande, né? Inclusive, por exemplo, o estudante tirou menos que 11, menos igual a 11, e mais que 37, por exemplo. Então, você consegue ter esses scores no meio também, né? Sem muito problema. Consegue fazer vários tipos de ramificação dentro de um curso, né? Então, a ramificação está lá, mas os alunos só vão ver os conteúdos que realmente estão relacionados ao rendimento dele, né? E também a gente tem a questão de fórum e de bate-papo com o professor também, se for para adicionar tutoria e tudo mais, né? E discussões também, por exemplo, aqui nas abas, vou adicionar aqui para a gente ver, que bate-papo e fórum, né? Então, você pode ter todos esses recursos aqui num curso só. Então, aqui bate-papo, fórum e fórum. Então, o aluno pode discutir no fórum também os seus problemas, dar feedback e tudo mais, né? E daí, tudo isso você pode ter um projeto bem completo, assim, para acompanhar o seu aluno. Então, acho que era isso que eu tinha a dizer aqui. Eu vou voltar aqui para a apresentação para a gente continuar conversando. Aí o seu desempenho, a sua participação aí no webinar. É bacana porque essa e-learning adaptativo é o futuro realmente de toda o e-learning aí, a gente entende assim, e cada vez mais vai ser comum em todos os EADs aí de todo o Brasil e de todo o mundo também. Sim, Eu sim. acho A gente o tem. assunto bastante pertinente. As plataformas já estão se adaptando ao ensino adaptativo Sim. e isso é o futuro realmente. Agradeço bastante aí por participar desse webinar. Viu? Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo. E podem deixar o e-mail de vocês no chat e daí a gente vai colocar vocês nos cursos para participar do curso que amplia a apresentação de hoje. E é isso. Boa noite, então. Até mais. Obrigada. Nossa. Tchau. Putz, o café foi tão rápido.